Bom, queridos, a gente vai estar começando hoje essa série e vou estar falando hoje, depois nos próximos 2 domingos. Mas antes de começar ela, eu quero destacar 2 pontos importantes. O primeiro deles é que todo aquele que sobe aqui nesse púlpito, todo pastor, hoje de manhã foi o pastor Maurício Teixeira, pastor Hélio, todos que sobem aqui, primeiramente Deus ele fala conosco, no nosso coração. Ele confronta a palavra conosco. Às vezes a gente tem uma ideia de que quem está aqui em cima não passa por problemas, não passa por dificuldades, né? Somos verdadeiros super-homens, e não somos. Passamos pelas nossas lutas, pelos nossos problemas, vacilamos, erramos, ok? Mas fomos chamados para uma obra, fomos chamados para o ministério, e por isso nós estamos aqui. Então eu quero te dizer que, antes de mais nada, essa palavra de muito tempo vem batendo no meu coração e fala diretamente comigo, e eu tenho certeza que vai falar muito ao teu coração nessa noite. E eu me alegro demais porque hoje pela manhã o pastor Maurício Teixeira usou exatamente esse texto aí que eu vou ler, de Mateus capítulo 7, do verso 24 a 27. Ele leu numa outra inspiração que o Espírito Santo deu para ele, para falar a respeito de nós sermos mais do que vencedores. E hoje eu vou estar usando essa palavra que o Espírito Santo me trouxe para ver um outro lado desse contexto. É impressionante como Deus é assim. Ele pega um texto e ali dentro a gente pode tirar centenas e milhares de lições, e a gente vai tirar uma delas hoje. Vamos estar falando isso. Então, Mateus capítulo 7, verso 24, diz lá o seguinte: olha, todo aquele, pois, que ouve... E eu não sei se você está com a sua Bíblia aberta, mas se tiver, grifa aí, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa, e aí a sua casa é a sua vida, sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, contra aquela vida, que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, grifa aí na tua Bíblia, estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa, a sua vida, sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, contra aquela vida, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, esses 4 versículos, na verdade, eles são um fechamento do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5 e vai passando no capítulo 6 até chegar no capítulo 7. Então isso aí é um fechamento do Sermão da Montanha. Eu nunca tinha observado desse jeito, porque a gente já usou essa palavra para o encontro de casais, falando a respeito de alicerçar a sua casa, o seu casamento sobre a rocha. Pastor Maurício hoje falou a respeito dessa mesma passagem, falando a respeito de sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, ao ler essa passagem, falou: olha, existe um motivo para isso. Esse é o fechamento do Sermão da Montanha. Então, queridos, esse texto nos mostra o seguinte, falando a respeito de pessoas prudentes e sensatas, que são aquelas o quê? Que ouvem, mas mais do que ouvir, são aquelas que praticam o que foi dito. Mas o que foi dito aonde, pastor? Eu vou te mostrar, a gente vai chegar lá. O que foi dito no capítulo 5, o que foi dito no capítulo 6 e o que foi dito também no capítulo 7. Mas ele também declara e também chama de imprudentes e insensatas aquelas que também ouviram essas mesmas palavras ditas por Jesus no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, mas elas não praticaram, ok? E aí talvez você esteja se perguntando: poxa, afinal de contas, quais são essas palavras? Quais foram os assuntos principais que Jesus, dentro do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, ele ensinou para aquele povo? Então eu quero mostrar para você que o Espírito Santo ele me chamou a atenção a respeito de 3 coisas. E são justamente esses temas que eu vou estar trazendo para você hoje e nos próximos 2 domingos. Ele me chamou a atenção em 3 coisas a respeito de nós amarmos as pessoas, de nós servirmos as pessoas e de nós valorizarmos as pessoas. E aí sim
aí eu entro nesse principal tema que está aí, esse slide, né, que todo crédito ao pastor Rafael, ficou muito legal. E hoje eu começo falando disso. Ame as pessoas. Jesus concluiu o Sermão da Montanha com esses 4 versos que nós acabamos de ler. E nos versos 24 e 26, ele menciona isso. Olha, todo aquele que ouve estas minhas palavras. Pastor, toda hora estas minhas palavras. Afinal de contas, quais foram essas palavras que Jesus falou? E eu vou destacar algumas para você que estão aí. Primeira delas, Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ame as pessoas. Mateus capítulo 5, verso 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E aí uma explicação para você. Todo oficial romano, todo soldado romano, ele tinha por direito que toda a sua tralha, equipamento, munição, armamento, fosse carregado pelo hebreu. E isso era lei, isso era direito, era prerrogativa desse oficial e desse soldado romano. Então ele tinha que carregar toda essa tralha por 1,5 km, né? 1 milha, você sabe, é 1,5 km. Mas Jesus, ele dá essa declaração. Olha só, se alguém te obrigar a andar 1 milha, a andar 1,5 km, anda 3 km, cara. Vai com ele, porque ame as pessoas. E Mateus, capítulo 5, verso 44 diz: eu, porém, vos digo, Jesus declarando no Sermão do Monte, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ame as pessoas. O que Jesus estava querendo ensinar aqui, gente, é que não é por força e não é por violência. Ame as pessoas. Sabe por quê? Porque é dessa forma que eu e você, nós iremos constrangê-las por causa do amor de Deus. Jesus, queridos, sabia que a pregação do Evangelho era amar as pessoas. Jesus conhecia o que estava escrito lá em Provérbios, no capítulo de número 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Jesus estava ensinando para aquele povo, dentre outras coisas, que a grande estratégia de guerra que aquele povo esperava que acontecesse era amar. Jesus estava declarando no Sermão do Monte o seguinte: nós vamos conquistar Roma, nós vamos ser vitoriosos através do amor. Nós vamos derrubar Roma, nós vamos conquistar Roma através do amor. E queridos, olha só, o amor de Deus, esse amor conhecido como amor ágape, ele é irresistível. Fale aí para o seu irmão, o amor de Deus é irresistível. Paulo, lá na sua carta para Filemão, ele pede que Filemão ele receba, que ele perdoe e que ele venha a amar a Onésimo, que era seu escravo, mas pediu para ele o seguinte: olha só, Filemão, não trate mais Onésimo como escravo, agora ele é teu irmão, tratai-o agora com amor, tratai-o agora como irmão. Pastor, como é que isso foi possível? Através do amor de Deus, ou seja, o amor de Deus, o amor ágape, ele é sempre libertador, aleluia! O amor de Deus é sempre libertador. Então Jesus estava querendo dizer, lá em Mateus, capítulo 7, do verso 24 a 27, olha, se vocês praticarem esse amor, a vida de vocês não vai cair. Mas se vocês ouvirem essas palavras e não praticarem, não amarem, a casa de vocês vai cair. Eu quero te chamar a atenção em outra passagem que Deus também me deu, que está lá em Lucas capítulo 6, verso 27 e 28, e eu destaquei essas quatro palavras, vamos dizer assim, e não foi à toa.
Diz lá, Jesus falando, olha, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, e quantos aqui estão ouvindo, têm ouvidos para ouvir, digam amém. Então vocês que estão me ouvindo, amem os teus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que te amaldiçoem e orem por aqueles que te maltratam. Queridos, quem é a pessoa mais chata que você conhece? Não vale olhar para o lado, nem a minha esposa olhar para frente. Mas qual é a pessoa mais chata que você conhece? Quem é a pessoa que mais te perturba? Pastor, talvez a maioria de vocês aqui possa dizer, pastor é meu chefe. Não precisa levantar sua mão. Talvez o seu chefe seja o pastor Maurício. Não levante a sua mão. Pastor, talvez seja o meu chefe, talvez seja o meu vizinho. Talvez seja aquela pessoa que você diga, fulano de tal é aquela pessoa que não desce, né? É aquela pessoa intragável, a gente costuma dizer assim. Mas Jesus está nos ensinando nessa noite, ame, faça o bem, abençoe e ore. Eu vou repetir, ame, faça o bem, abençoe e ore. Eu tenho uma situação para dizer com vocês, há muito tempo atrás, eu até já cheguei a comentar isso aqui numa pregação de muitos anos atrás, a respeito exatamente disso. Vivendo uma situação no trabalho, com o meu chefe, e estávamos lá conversando a respeito de um assunto, de um procedimento, e ao sair ele falou algo que eu não gostei, que era uma mentira e que não era uma coisa que era o que eu estava fazendo. Na verdade, não era isso. E aquilo me chateou profundamente, a tal ponto de eu estar saindo e ter ouvido aquilo, ter voltado, igual a gente vê no De Volta para o Futuro, quando o cara chama o outro de franguinho, ou então no Hancock, né? Quando o cara vira para ele e chama ele acho que de covarde, de alguma coisa assim, que ele pega e volta. Pois é, foi exatamente o que eu fiz. Ele falou alguma palavra e eu bati e voltei. E fui falar com ele, não é nada disso, não sei o que e tal, e rolou aquele estresse. Beleza. E eu saí de lá, da sala, com a seguinte coisa no meu coração. Pastor, que isso? Que absurdo. Pois é. Eu falei para você no início da mensagem, eu sou igual a você, não sou diferente. E eu saí dali daquela sala dizendo o seguinte, eu vou boicotar agora esse camarada, porque eu posso fazer isso. Eu tenho como fazer isso. E eu saí da sala pensando isso, em formas de como eu iria agora boicotar, ou fazer aquele tipo corpo mole, né? Só que no momento que tudo isso veio na minha cabeça, o Espírito Santo falou, ei, você não vai fazer nada disso não. Aí eu falei, né, aquele papo espiritual, né? Eu não abri minha boca em nenhum momento para falar nada, mas eu estava falando com o Espírito Santo, falei, não, mas eu vou fazer, porque ele fez isso comigo e falou assim, não, você não vai fazer isso. Você vai amá-lo, você vai fazer o bem para ele, você vai abençoá-lo e você vai orar por ele. Aí eu falei, não vou fazer nada disso. De jeito nenhum, eu vou fazer isso que eu estou pensando. Ele, não faça isso não. Aí eu contra-argumentei com o Espírito Santo. Falei, mas olha só, ele é um cara mentiroso, ele é um cara adúltero, ele é um cara isso. E o Espírito Santo, ele me quebrou da seguinte forma, ele falou, da mesma forma que eu morri por você, eu também morri por ele. E eu não tive mais contra-argumentar. O que eu tive que fazer é exatamente isso que está escrito aí. Dia após dia. Queridos, não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil porque cada vez mais perseguido, cada vez mais, mas eu sempre me lembrava dessa palavra. Eu não morri só por você. Eu morri também pela vida dele. E é através da tua vida que eu vou ganhar ele. E eu fui aguentando, final das contas dessa história. Quando ele foi embora da sessão e eu continuei, ele foi para um outro lugar, teve uma despedida, teve um café da manhã, e uma das pessoas que ele mais citou, que ele mais elogiou, fui eu. E o Espírito Santo falou para mim assim, olha, é exatamente isso, porque aquele que é humilhado será, a vingança não te pertence, mas pertence ao Senhor. E vivi recentemente agora uma situação com a minha filha, chegando da sua escola, ela pega uma van, e ela nessa van estava acontecendo vários problemas, e ela chegou em casa
começou a falar muitas coisas. Eu não aguento mais, não sei o quê. E ela terminou a frase dizendo assim: eu odeio essas pessoas que estão dentro dessa van. E eu virei para ela e falei assim: minha filha, olha só, sabe o que você tem que fazer? E ela estava esperando assim: agora, fala, pai. Vai, diz, fala. Porque teve uma outra situação que aconteceu, a minha esposa foi lá falar com o garoto que estava perturbando ela, e aí ela aproveitou e falou assim: não, e além disso tudo que a minha mãe está falando, eu não sei se você sabe, meu pai é fuzileiro. Aí o garoto parou na hora. Aí talvez ela estivesse esperando isso, Talvez ela estivesse esperando: fala, pai, de novo, o que você vai fazer? Você vai aparecer lá no colégio com aquela fita vermelha, com a faca, armado, perigoso, combatente. E eu falei assim: minha filha, você já experimentou de orar por essas pessoas? E aí ela parou, e a lágrima começou a escorrer. E naquele momento ela foi constrangida pelo Espírito Santo em fazer o que é certo. Não aquilo que eu acho, não aquilo que a minha carne quer fazer, porque a nossa carne quer revidar, a nossa carne não aceita, mas ela foi confrontada, como nessa noite eu e você seremos e estamos sendo, para nós sermos confrontados e nós mudarmos o nosso jeito de viver. Queridos, abençoar é falar bem, é bem dizer. E bem dizer e abençoar são a mesma coisa. Abençoar é eu falar bem de uma pessoa. Amaldiçoar é eu falar mal de uma pessoa. Jesus está nos mostrando que nós devemos falar bem das pessoas, que nós devemos sempre encontrar algo bom das pessoas, porque todos nós, sem exceção, seja aqui dentro, seja lá fora, as pessoas têm algo bom. Como assim, pastor? Tem algo bom? Tem. Foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Gente, Jesus no Sermão da Montanha, ele ensinou ao povo e nos mostra hoje que estamos vivendo no final dos tempos, que o que mais vai chamar a atenção das pessoas, o que mais vai sobressair é o nosso amor por elas. Porque está escrito em Mateus 24, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E Jesus está falando isso para a igreja. O mundo já não tem mais amor, já não vive por esse amor, porque nem o amor mais sentimento tem sido vivido lá fora. Que dirá o amor de Deus? Ele fala a respeito da igreja, e nós estamos vivendo os últimos tempos, e se esse amor se esfriar de mim e de você, o que será de nós? E eu estou falando a respeito de salvação também. O que acontecerá com cada um de nós? Por isso Deus está nos dando esse alerta. Esse alerta, queridos. Então, queridos, igreja, e quando eu estou falando igreja, eu não estou falando esse quadrado aqui, eu não estou falando academia da fé, eu estou falando de você. Você, igreja. Igreja é lugar de gente que ama. E se eu não estou praticando as tais palavras que nós lemos lá em Mateus 7, as tais palavras de Jesus, não tem jeito, a minha casa vai cair. Se eu não estou praticando essas tais palavras que Jesus declarou lá no Sermão do Monte, e que eu destaquei algumas para vocês, a minha casa vai cair. Agora, queridos, traga isso para dentro da tua casa. Vamos trazer isso um pouquinho. Vamos abrir agora um pouquinho esse leque para dentro da nossa casa. Eu digo para você, queridos, para brigar tem que ter dois. Quando tem só um, não tem briga. Não devolva, não retribua, nada de olho por olho, dente por dente. Jesus mesmo declarou: gente, para com isso. Isso é coisa antiga. Um novo mandamento eu vos dou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, se te baterem na face, vira a outra. Se alguém veio bravo, fala manso. Se alguém gritou com você, fala baixinho.
Fala baixinho. Alguém está querendo discussão, alguém está querendo briga, sai de perto. Espera um pouco até os ânimos se esfriarem, depois você conversa. Queridos, nós fazendo isso, a nossa casa não cai. Não é o meu conselho para você, é a palavra de Deus para mim e para você. Outra coisa, queridos, quando as pessoas querem entender o Evangelho, quando elas querem entender o que é Deus, elas vão olhar para mim e para você. E sabe por que eu falo isso para você? Porque está escrito em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas o quê? Só se discernem espiritualmente. Queridos, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O homem natural não tem o Espírito de Deus, então ele só consegue enxergar o visível, o que está à sua frente. E queridos, anote essa frase, a parte visível de Deus é você. A parte visível de Deus sou eu. A parte visível de Deus é você, é a igreja. E isso é tão verdade que eu ouvi, né, de um pregador falando que a sua igreja estava fazendo um mutirão, distribuindo um sopão numa área, numa região lá de São Paulo, que era bem fria, e eles estavam lá distribuindo sopão, e um dos rapazes que estavam distribuindo sopão, eles ouviram o seguinte, um morador de rua virando para o outro, falando assim, cutucando o outro, tá vendo? Eu não falei para você que Deus existe? Nós somos a parte visível de Deus nessa terra. Nós somos essa parte. Queridos, as pessoas, elas experimentarão o amor de Deus, convivendo conosco e percebendo através das nossas atitudes e dos nossos comportamentos que Deus existe. Nós temos uma secretária que nos ajuda já há 3 anos e a gente, em nenhum momento, perguntou qual era a crença dela e muito menos falamos para ela qual era a nossa crença. Simplesmente a gente convivia. Ela ajudava com a nossa filha mais nova, mas dia a dia aquela mulher foi vendo uma casa que tinha Deus. Ah, pastor, uma casa perfeita? Não. Ela via e continua vendo até hoje. Marina, vai tomar banho, vai não sei onde, tem que estudar, vai para cá, vai para lá. E a gente falando um com o outro, Luísa não mexe e tal, Márcia, Marcelo, aquela coisa toda. Mas isso são coisas do dia a dia. A sua casa é assim ou só é a minha? Mas ela percebeu algo diferente, que mexeu tanto com ela, que saiu uma pessoa que estava profundamente mergulhada nas trevas, para hoje ser não só uma mulher, mas como seu marido, como toda a sua família, servindo a Deus na igreja onde ela mora, e ela declara para mim, e não para eu me orgulhar, mas para a honra e glória do Senhor, falando assim, você não falou em nenhum momento a respeito de Jesus, mas eu vi Jesus através da vida de vocês. Isso, aí sim, me enche de orgulho, de saber o seguinte, poxa, estamos andando no caminho certo. O próprio São Francisco de Assis, ele disse, pregue o evangelho em todo tempo e, se necessário, use palavras. Eu vou parafrasear dizendo isso, olha, ame as pessoas em todo tempo e, se possível, use palavras. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Mas, pastor, como é que eu consigo amar as pessoas? E melhor, o que eu preciso saber para poder amar as pessoas? Eu vou falar para você, eu respondo para você nessa noite. Em primeiro lugar, nós precisamos
ser cheios do Espírito Santo. Eu não vou conseguir amar ninguém, meu cônjuge, ou as pessoas que estão no mundo, ou quem está na igreja, ou quem quer que seja, se eu não for um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Porque não existe outra forma de amar que não seja o amor de Deus, o amor ágape. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 5, verso 5. Porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi concedido, que nos foi outorgado. O amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E queridos, quem é cheio do Espírito Santo é cheio de amor. Por isso aqui nessa igreja nós batemos tanto nessa tecla de você estar aqui na última terça-feira de cada mês para buscar o batismo com o Espírito Santo, não somente para falar em línguas. Falar em línguas é a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo, mas principalmente se busca o batismo com o Espírito Santo para que você seja uma pessoa cheia de amor, para que você seja um cristão diferenciado, para que você transborde amor. Porque se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós seremos uma igreja que a gente conhece, que eu infelizmente tive o desprazer de conhecer, que joga praga, que joga maldição na vida das pessoas. Pastor, mas como isso é possível? É possível porque o sistema do mundo que nós estamos vivendo, a pressão do mundo nos quer levar a fazer exatamente isso. A não bendizer, a amaldiçoar, a não amar, mas a odiar. Ame as pessoas. Uma igreja cheia do Espírito Santo ama as pessoas. E em segundo lugar, o amor de Deus, ele é sempre, e ele está aí em letra maiúscula, ele é sempre sacrificial. De que forma eu amo? Sendo cheio do Espírito Santo e sabendo que esse amor, que eu vou amar as pessoas, exigirá de mim e de você sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, unigênito, amado, querido, por um bando de gente que não prestava, mas que, a partir do momento que eu creio nessa obra maravilhosa da cruz, aí sim, eu não vou perecer, eu vou ter vida, e vou ter vida eterna. Mas Ele deu, porque Ele amou. Deus decidiu enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Ele decidiu, e essa decisão, essa escolha não foi fácil. O próprio Jesus queria passar essa bola. Mas louvado seja Deus, que Deus decidiu doar o que Ele tinha de mais precioso e amado por nós. Aleluia! Queridos, da mesma forma, amar as pessoas não é algo simples e nem fácil. Você sabe disso. Mas todo dia, eu e você precisamos e temos que escolher, temos que decidir amar as pessoas. Eu dou um exemplo com o que está escrito aí em Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, e eu estou dentro dessa, amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja.
doação, entrega. Como é importante, como é sine qua non, como é, meu Pai. Maridos que estão aqui me ouvindo, amem as suas esposas. Deixa o Espírito Santo falar com você. Independente de quanto tempo você tenha de casado, ame a sua esposa. E veja da importância, veja o patamar que Jesus, Ele nos coloca. Ame as pessoas. Seja doador com as pessoas. Doe o seu tempo. Doe carinho. Doe educação. Doe respeito. Doe coisas materiais. Doe Jesus. Que nós dizemos tanto que temos. Mas as pessoas precisam ver. As pessoas precisam perceber Jesus em nós. E esta é a forma. Doar o nosso tempo, na nossa família, na nossa casa. Doe o seu tempo para a sua casa. Porque se você não doar tempo para a sua casa, outros irão doar esse tempo. E você pode ter certeza que será um tempo do inferno. Doe carinho. Ontem eu estava no supermercado com a minha filha mais velha, que tem 12 anos, que já está quase do meu tamanho. E estava passando as compras e ela estava atrás de mim, pendurada, se agarrando comigo e me beijando, e eu beijando ela. Aí a dona da caixa está passando as compras e está assim. Aí eu virei para ela e falei assim, bem baixinho, falei, Marina, olha só, vai na minha. Eu vou falar que a gente é namorado, ok? Ela, beleza. Aí eu virei para ela e falei assim, a senhora está estranhando alguma coisa? Aí ela, não, moço. Falei, não, é que nós somos namorados. Não, tudo bem, hoje em dia cada um na sua. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Hoje em dia está tudo moderno. Tem nada, não. Tudo bem, ó. Eu, inclusive, eu sou 10 anos mais velha com meu marido. Não tem problema nenhum. Aí eu dei um outro beijo na minha filha. Falei, não, ela é minha filha. Aí ela virou para mim, ah, ela é sua filha. Não, tudo bem, mas olha só, eu continuo não tendo nada a ver com isso. E eu virei para ela e falei assim, ela está com 12 anos, e ela faz isso comigo, e eu faço com ela, e eu vou fazer isso com ela sempre, aonde estiver, em que lugar for, pense o que pensar, velho tarado, eu não quero saber. É minha filha, é minha filha. E eu vou estar sempre mostrando esse carinho para ela. Doe educação, as pessoas estão mal educadas. As pessoas nos atropelam. E nós estamos, se não vigiarmos, estaremos indo por esse mesmo barco, fazendo as mesmas coisas. Não respeitam, não são educadas. Ame as pessoas. Seja doador, como Cristo, como Deus doou Cristo a nós. Seja doador. Quanto mais você doar, quanto mais você der, quanto mais você for abençoador, mais você será abençoado. Mais você acumulará brasas vivas sobre a tua cabeça. Doe. Eu aprendi esse princípio há 20 anos atrás com o pastor Hélio. Nada na minha vida, absolutamente nada, pode estar em excelentíssimo estado. A gente vira um para o outro e fala, para quem que a gente vai dar isso? Para quem a gente vai dar esse sofá, essa televisão, essa geladeira? Para quem a gente vai dar? Para quem a gente vai dar? Poxa, mas a gente está precisando de grana, não sei o quê. Isso não rola lá em casa. Para quem a gente vai dar? Porque eu tenho que abençoar. Eu não vou levar geladeira, eu não vou levar sofá para dentro do caixão. Não tem como. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Jesus, no próprio Sermão do Monte, ele declarou que nós somos o sal da terra. Depois você pode ir lá.
Mateus capítulo 5, nós somos o sal da terra, nós somos luz para esse mundo. Mas chegou a hora de nós sairmos desse saleiro. Chegou a hora de nós deixarmos a nossa luz brilhar. Ame as pessoas. Abra lá comigo em Mateus capítulo 25. Fica ligado, Cid. Mateus capítulo 25. Eu ainda vou ler outra passagem, tá, Cid? Em Romanos. Depois dessa, já tem que estar disparado. Mateus capítulo 25. Verso de número 34. Acompanhe a leitura. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso de número 9, diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na presença, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, a mesma atitude uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ame as pessoas. É por isso que eu estou com essa camisa, tá? Com esse vídeo agora você vai entender por quê. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse: olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse: já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa: sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu
tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de ser uns indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas. Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso: eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Ame as pessoas. Aleluia.